Glória a Deus. Aleluia. Vamos entrando agora nessa transmissão ao vivo. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, gente. Pronto, está muito alto. Deus abençoe. Se o fundo musical estiver muito alto, vocês falam para mim, tá? Se o fundo musical ainda estiver muito alto, vocês falam para mim. Vamos entrando agora, são 9 horas e 22 minutos. Eu entro com esse atraso, que é tão preciso, porque até então eu sei que Deus vai mover o extraordinário para o teu coração e fazer o que é necessário diante da sua vida. E eu já te peço nesse momento para você compartilhar com o maior número de pessoas essa transmissão ao vivo. Nós marcamos para 9 horas e 15 minutos e eu sempre tentando ter uma pontualidade, mas acabei atrasando um pouco. Deus abençoe. Nós estamos ao vivo nesse momento e eu peço que você encarecidamente já pode começar a divulgar para o maior número de pessoas essa live e que Deus fale ao seu coração. Gente, me fala também se literalmente está muito alto o fundo musical, né? Quero que vocês me falem aí se está muito alto o fundo musical. Se tiver ok, me falem também e que Deus fale ao coração. Na oportunidade você pode divulgar essa transmissão para o maior número de pessoas. Eu estou aqui com o pequeno Apolo, parece uma criança, não quer ficar na parte de baixo aqui. Temos uma surpresa boa, que daqui a pouco essa surpresa já estará aqui também, para dar lugar nessa transmissão ao vivo. Eu vou diminuir só um pouquinho o volume do fundo musical então. Espera só um minuto, gente. Pronto. Eu acho que vai dar para vocês escutarem. E vai ficar até melhor abaixar mais. Por conta, né, dessa pessoa tão amada que estará conosco daqui a pouquinho. É uma surpresa, viu? Deixa eu ver aqui se ela já está ao vivo. Ainda não. Olha bem, gente. Deus abençoe. Vamos entrando na oportunidade. Você já divulga essa transmissão ao vivo para o maior número de pessoas que você puder. Tá? Que Deus fale muito, muito ao seu coração e manifeste a glória dele e faça aquilo que apraz a ele. Que haja a manifestação do poder e da glória de Deus e tudo que é contrário caia por terra em nome de Jesus, e que na ciência de Deus e na grandeza dele, ele faça da forma dele o que é necessário diante da sua vida, e você testificará ainda mais aquilo que Deus um dia sonhou, aquilo que um dia Deus decretou em teu favor, aquilo que um dia ele mesmo decretou diante da sua vida, e não haverá obstáculos, barreiras, empecilhos que serão maiores do que aquilo que Deus deseja fazer agora, nesse tempo, nesse momento em sua vida. Gente, também eu vou falando logo para as pessoas que estavam com saudades, né? Esse povo amado da Igreja Online que estava com saudade das nossas transmissões. Nós estamos aqui agora para dar lugar, e nos próximos dias mais ainda. Tá aí, gente. Por que você sumiu? Sumi aqui do Instagram, já por conta da rotina, de uma coisa e outra, questão ministerial, reunião e tudo literalmente pela noite. Então, como pelo dia eu não faço transmissão ao vivo, pegou essa questão de estar aqui interligado com uma coisa e outra para tentar fazer dar certo, né? Então me perdoem pelo sumiço, mas agora eu já estou por aqui, tá? Na oportunidade eu quero que você divulgue essa transmissão ao vivo com o maior número de pessoas. Aleluia. Que Deus abençoe muito. Deixa eu ver. A primeira parte dessa live já é com essa pessoa tão amada do meu coração, que eu acho que você já sabe até quem é. É a minha mãe. eu não vou fazer suspense, gente, que vocês já sabem, né? Então, a pastora Mônica também vai estar ao vivo. Uma pequena parte agora dessa live do começo vai ser com ela. Eu sei que Deus vai usar a vida dela para você. E a segunda parte dessa live é comigo. Então, eu sei que Deus vai falar muito. Eu quero que na oportunidade vocês já comecem a divulgar. E saiba que Deus vai mover a mão dele e vai mostrar certamente que ele é Deus e que ele faz o que é preciso para que no meio de cotidianos, no meio de repetições e de dores, ele venha mover o extraordinário diante da sua vida. E eu vejo alguém que nesse momento está aqui nessa transmissão já, de comanda e assai, e está tão difícil para você. Eu vejo uma pessoa, olha a visão,
E essa pessoa ela está agarrada numa corda, tentando subir com muita força. Parece que ela vai despencar de um abismo. A visão é muito forte. E o Senhor me traz o significado dessa visão. O significado dessa visão é que parece, abando e cai a saia, que tudo está desmoronando, que tudo está caindo, parece que tudo está indo por água abaixo. Mas Deus, Ele vai te socorrer no meio da tua precisão. Ele vai te socorrer no meio da tua angústia, para mostrar que Ele é Deus. Amém? Escuta, por favor, porque nessa noite o Senhor vai restaurar a sua vida. E tem alguém que está aqui, olha isso, que antes de dormir vai receber uma restauração na mente, no emocional, ao ponto do adversário não conseguir mais atingir a tua mente como tem atingido de forma tão periódica. É como se essa pessoa, de forma tão periódica, é atingida emocionalmente, mentalmente, diariamente. E isso está mexendo muito com o funcionalismo da tua emoção, com o funcionalismo da tua espiritualidade. Você tem perguntado para Deus constantemente o porquê disso ou daquilo e dessas circunstâncias tão abstratas, tão decisivas para você desistir e não continuar crendo em promessas que foram feitas para ti. Mas graças ao bom Deus, que move o cenário diante da introspectividade, sabe? Aquilo que é introspectivo, aquilo que não traz clareza, aquilo que não traz motivação. Deus, Ele é o teu motivador. E Ele manda eu te dizer, os teus sonhos são os meus sonhos. Aquilo que um dia você sonhou, eu sonhei para ti. Amando ecle, amã e gonobassaia. E eu vou fazer diante da sua vida o cenário ser movido, para que você veja certamente que eu sou o Deus que mudo a história e faço acontecer o que você não pode fazer, mas está no meu controle para da bandioclomia e a saia você testemunhar e testificar o meu agir e a minha força diante da sua vida. Você crê nisso? Então repita assim comigo: Deus, eu recebo essa palavra profética diante da minha vida, em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém, mas diga amém assim, ó, com alívio. Porque quando você fala amém, você está concretizando que por mais que haja adversidades, divergências, contrariedades, o que está decretado no céu, declare benârio sobre, acontecerá na terra. E Deus manda eu dizer para alguém que está aqui, olhando em volta e dizendo, cadê, como será, por quê? E Deus manda eu te dizer, acalma o coração, porque vai acontecer para o louvor da minha glória diante da sua vida. Você crê nisso? Eu quero agora, nesse exato momento, sem perca de tempo, chamar a minha mãe. Eu já vou logo convidá-la, porque o tempo passa rápido aqui, né? Deixa eu ver o tempo. Olha, já estou em 8 minutos ao vivo com vocês. Eu vou chamar aqui agora ela. E eu creio que Deus vai mover a mão dele, poderosa, e vai fazer o que é preciso para mostrar que, diante de tudo, Ele é Deus. Ele é Deus para cumprir e para fazer a sua mente e do seu coração. Já estou convidando ela agora, deixa eu ver se deu certo. E na oportunidade, meu povo, eu quero que você divulgue a transmissão ao vivo para o maior número de pessoas que você puder. Tá aí, ó, erros dos bastidores, né, mãe? E Vai dar certo, clica nesse... A senhora sabe como virar a câmera, né, mãe? Amém. Deus abençoe, mãe. Deixa Deus te usar, mãe. aleluia. Traz a Paz mensagem do do Senhor alto para a vida desse Jesus. povo, mãe. A paz do Senhor Jesus para todos, né? Que Deus Glória a abençoe essa Deus. noite. Uma boa noite. Eu creio no grande mover de Deus, no que o Senhor está operando, fazendo diante de nossas vidas, pois Ele é um Deus fiel, Deus. um Deus justo, e a sua palavra nos diz a cada instante que Ele jamais falha, né? Ele é fiel para cumprir com toda a sua palavra. E Glória a eu creio Deus. que nesse exato momento, Deus está operando e trabalhando diante daquilo que Ele quer fazer sobre nossas vidas. Eu Glória creio a porque Deus. a palavra do Senhor é fiel e é verdadeira e essa não falha. Porque a Aleluia. cada momento Deus faz uma obra perfeita Glória a diante Deus. daquilo que nós desejamos. Mas eu quero aqui trazer uma palavra rápida, porque o nosso tempo é curto. Glória a Aqui no livro Deus. de Joel, capítulo 2, verso 21,
está escrito: não temas, ó terra, regozijar-te e alegrar-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Aleluia. Aleluia. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, dizer para você não temer, não estar diante de algo que tenta a cada momento sobre a sua vida. Pois sabemos que o inimigo ele tem estratégias malignas para tentar fazer com que nós venhamos se abater, esmurecer no momento que estamos se sentindo perseguidos, afligidos, né? O combate ele tem vindo para tentar nos deixar paralisar diante das Aleluia. consequências, mas o Senhor diz nessa noite: não tem mais, não tem mais. Procure se alegrar, procure saber que o Senhor, Glória, o glória a Deus que Deus. está diante da tua vida, grandes coisas Ele tem feito. E quando Ele faz grandes coisas ao nosso respeito, com certeza Ele nos dá o privilégio, a oportunidade de contemplar a sua glória. E eu quero nessa noite dizer que o Senhor, o Deus que prepara tudo mediante a todo deserto, Ele está fazendo algo diante da sua vida. E Ele vai sim te conduzir ao momento e à hora exata onde você vai cantar o hino da vitória, onde você vai ver a glória de Deus prevalecer diante da sua vida. Então não desanime. Não desanime ao ponto de temer o que está adiante. Fique confiando no Senhor, no Deus que tudo pode, porque grandes coisas Ele já está fazendo por você. Ele já está realizando algo que você com certeza vai te surpreender, porque Deus, Ele trabalha dessa forma. Ele trabalha para nos surpreender, para mostrar a sua voz e o seu poder. E Ele nessa noite está fazendo essa grande obra diante da sua vida. Você pode nesse momento se sentir tão afligido diante das perseguições, diante do que tenta sucumbir na sua vida, mas eu quero lhe dizer, o Senhor está preparando algo grande para que nós venhamos saber que Ele é Deus, mediante a toda perseguição, a tudo que está afligindo nossas vidas. Verdade, então, Deus. levante a sua cabeça, regozije o Senhor neste dia de hoje, nessa noite, porque Ele está fazendo a grande obra de Deus. Alegra-te, porque o Senhor, quando está operando, Ele faz grandes coisas acontecer. Com certeza Ele vai te surpreender, Ele vai fazer com que você veja a imensidão da graça dEle, porque Ele trabalha dessa forma, Ele trabalha para que nós venhamos saber que tudo está sendo preparado para uma grande vitória. E eu creio que essa grande vitória fará homens e mulheres saber que o Senhor nunca deixou sozinho diante de uma peleja, diante de algo que está tentando a cada momento lhe abater, lhe entristecer. Continue a confiar. Porque o Senhor, Ele trabalha como Ele quer. Ele faz a sua obra perfeita para que nós venhamos saber que Ele é Deus sobre nossas vidas. E se Ele faz essa obra, aleluia, Ele faz para mostrar que Ele é o Deus que está à frente de toda a batalha. E você vai contemplar o agir de Deus, a segurança que Deus está te dando, porque a cada momento da sua vida, em cada etapa, Deus está se responsabilizando. Não pense você que nesse momento você está só, está pelejando diante de um deserto que nada você pode ver e nem tampouco fazer acontecer algo ali sobre você. Deixe Deus te guiar. Continua caminhando porque algo está para acontecer. Você vai ver que a graça do Senhor, ela enche as nossas vidas, ela faz a glória do nosso Deus prevalecer sobre as nossas vidas, porque é assim que Ele cuida de mim, de você. Ele faz acontecer um milagre. E eu creio que nessa noite, Deus está entrando com a providência. Deus está fazendo algo nesse exato momento acontecer sobre a sua vida. Porque Deus é o Deus que quando abre, Ele estende a sua glória. A imensidão da sua graça começa a preencher tudo. Então é o momento que o Senhor diz, entra, regozija, adora, te alegra. Porque grandes coisas já estou fazendo por ti. E você vai contemplar, aleluia. Porque Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é Deus diante desse combate, diante dessa luta,
diante dessa tempestade, Verdade, diante dessa Deus. afronta, Ele é Verdade, Deus. Deus. E Ele vai entrar com a providência, Ramande Komanai, e vai fazer algo grandioso acontecer nesses dias, porque a sua palavra é fiel, é verdadeira, essa não falha, essa é diante da sua vida para cumprir toda palavra, assim diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu não quero tomar muito tempo, mas quero aqui dizer que grandes coisas o Senhor já está operando e fazendo diante das nossas vidas. Nós vamos contemplar algo grandioso de Eu Deus. creio. Você pensa que o ano de 2025 é um ano que você pode comparar com o ano passado? Esse ano de 2025 é um ano de surpresas. E Deus vai surpreender a sua vida. Creio, Tome essa Deus. palavra profética no seu coração. Deus vai surpreender a sua vida neste ano de 2025 para a glória de Deus Pai Aleluia. Todo-Poderoso. Aleluia! Santo, santo Que Deus. Deus Creio, abençoe mãe. a cada vida, viu? Em nome de Jesus. Aleluia. Meu tempo está corrido, é por isso que eu não estou conseguindo fazer a live, mas tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a Verdade. glória de Deus. E Talvez já, sexta-feira dê certo. e já em menção eu deixo aí para todos que estão já seguindo, que me seguem também, acompanharem a minha mãe, né? É, Nas suas transmissões ao gente. vivo. Vocês seguindo Vocês ela no não sabem Instagram, vocês vão o que saber dos Deus horários. prepara para a sua vida usando aqui o vaso, viu? Vocês não vão Aleluia. perder em estar me seguindo, não. Isso. Então, vocês que ainda não seguem a minha mãe, a pastora Mônica, pode seguir. É uma mulher de Deus, uma referência pessoal para a minha vida, e eu sei que também para tantas vidas. E eu enalteço e glorifico o nome do Senhor, porque foi através dela que até então eu estou de pé, me mantenho de pé, porque lá quando eu era um meninozinho, pequenininho, a minha mãe me chamava, né, era mãe? Vamos, Aham. Gustavo, orar? A senhora se lembra? Você lembra, né? Lembro. E eu acho que eu era o único dos filhos que, antes de dormir, eu ia até o quarto dela e a gente ficava pertinho ali da cama, no pé da cama, né, como se fala, de Aham. joelhos, e a gente orava e clamava a Deus, orava o Deus de Israel. E agora mesmo nesse momento falando sobre ela me traz a referência disso, que todos os dias antes de dormir, ela dizia: "Vamos, Gustavo, orar". E a gente orava para o Deus vivo de Israel, eu ainda pequeno. E isso é a Aleluia. coisa mais linda, né? Memorável, que não sai do meu coração e da minha cabeça, a maior referência. Então eu digo isso e impulsiono você que ainda não segue a pastora Mônica a seguir e a acompanhar as lives, porque com certeza Deus fala e age de uma forma profunda. E eu sei que vai falar também ao coração de quem precisa, de quem está necessitado de receber algo novo. Algo que ela falou que agora ficou muito marcante. Não entenda, não compreenda que o ano de 2025 é uma repetição de 2024. Porque o que Deus ainda vai fazer nesse ano é para mostrar de uma forma tão criteriosa que quem dá a última palavra é Ele na sua vida. É E o que Ele vai mover realmente vai mostrar que toda conturbação e dor que você está vivenciando até agora não há nem de se comparar com a glória que há de ser revelada em você. Então Aleluia. continue confiando e descansando, porque só nesse tempinho agora que ela entrou, que ela deu o recado, eu sei que alguém que está aqui, a Noblecão Norebe, a Sébria já está recebendo de Deus o que é preciso para a extensividade dos próximos dias e ver o agir e o concretizar de Deus diante da sua vida. Né, Glória a mãe? Deus. Isso mesmo, Gustavo. Pois eu vou aqui me Glória a despedir Deus. de vocês. Que Deus abençoe a Glória a cada um em nome Deus. de Jesus. E Em eu nome de creio Jesus. que Deus está preparando algo incrível, Glória a Deus. regozijar diante de tantas maravilhas qual Ele tem preparado para aqueles que confiam nele. E se você Aleluia. confia no Senhor, tem esperado, tem colocado a sua fé, aleluia, diante desse Deus que tudo pode fazer, te prepara, porque é o ano de você cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Um forte abraço para todos. Amém. Continue, que Deus é contigo. Amém. Deixa o Senhor te ajudar. Que Deus abençoe Amém. vocês. Amém, mãe. Um beijo. Amo você muito. Tchau. Tchau. Glória a Deus. E é isso, gente. Você que ainda não segue a minha mãe, pode seguir a pastora Mônica, tá? Siga a pastora Mônica Lima. Ah, Gustavo, não deu tempo de seguir.
Quando terminar aqui a live, é só você procurar e você vai achar ela. Então eu boto nos stories também para ajudar, tá? Mas eu sei que Deus vai falar e ela sempre entra com as lives dela em horários que eu não estou ao vivo. Então não dá, você nem perde a transmissão ao vivo aqui e nem perde a transmissão ao vivo com ela também, tá bom? Então faça isso e que você veja o agir de Deus de uma forma profunda diante da sua vida e que aquilo que ele tem que fazer diante da sua história venha mover o cenário, porque o que Deus faz vai além do que os olhos conseguem ver. E Deus manda eu dizer para alguém isso. É uma mensagem que vem do céu para você. O que ele fará, deco amando, neclebaniasaia, vai além do que os olhos podem ver. Vai além de toda e qualquer cogitação humana. Vai além de qualquer base que tenta frear, que tenta conturbar as tuas emoções. O que Deus faz diante da sua vida é para mostrar certamente que o operar dele e a magnitude de algo novo, inovador e tremendo que te acontecerá, moverá o curso da história para trazer ao teu coração a ciência de que ele não falhou ao teu respeito. Mas, pastor, tem coisas que ainda não aconteceram. Aquieta-te, e saber então somente que ele é Deus. Traga somente à memória o que te dá esperança. Traga somente à memória o que te dá esperança. Porque Deus vai agir em sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Então eu quero orar com você agora, antes de ministrar a palavra revelada, mas eu quero fazer uma oração de fortificação espiritual. Por quê, Gustavo? Porque eu sinto que os ataques do adversário e aquilo que tenta personificar no engano vem contra você para diluir ou para maltratar esse processo da espera. Então, o que você está aí vivendo, o que você está passando e o que você está sentindo, Deus vai além. Então ora comigo nesse momento. Pai, eu oro nesse momento. E eu te peço, meu Pai, traz à memória somente o que dá esperança. O que dá esperança para essa pessoa, meu Pai, para ela continuar crendo. Declai, decando, sebra no teu agir. Para ela continuar crendo naquilo que tu irás fazer, na manifestação da tua glória. Rebando, cobecaia, saia. E que haja a manifestação certa de algo novo, completamente modificando o cenário. Por mais que haja processos de retrocessos, de medo, de múltiplas ações do adversário contra o ânimo, contra a vida dessa pessoa, que tudo isso seja lançado por terra e que haja manifestação clara do teu agir. Meu Pai, eu sei que não é em vão esse tempo da espera, não é em vão até a dor e as lágrimas que são derramadas, porque tu és o Deus que move o cenário e faz o que é necessário, o que é preciso diante desse cenário. Nós cremos e determinamos que a mão de Deus, a forte mão do Senhor, vai adiante agora, e tudo que é contrário, e tudo que parece aparentemente ser danoso, traz medo, confusão, alamando, onobecaia, saia, seja lançado por terra agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Caia por terra agora todo ressentimento, todo medo, todo pensamento circunstanciado de dor, de medo, de circunstâncias contrárias, aonde o adversário planeja e arquiteta contra essa pessoa. Nós determinamos agora, caia por terra, decoma, declare a sebra todo levante do inimigo, caia por terra agora toda mente ociosa, essa pessoa que não consegue mais pensar da forma como deveria pensar, não consegue mais ter fé como deveria ter, não consegue ter mais ânimo como deveria ter ânimo. Nós determinamos em nome de Jesus que caia por terra o cenário da contrariedade, caia por terra agora o cenário da dúvida, cai agora por terra o cenário da incerteza, quando o inimigo utiliza mecanismos, a sebra auditivos. Olha o que o Senhor está me falando. O adversário trabalhando em mecanismos auditivos. Sabe o que é isso? Ele está usando pessoas, a nebla comba, cenários, para chegar aos teus ouvidos, para te entristecer, para doer diante da tua alma o que ainda não aconteceu. E Deus manda eu te dizer: olha tão somente para mim, porque eu sou o Deus da sua vida. Ah, Gustavo,
mas está acontecendo uma coisa e outra. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração, porque eu vou trazer a menção do meu poder e do que é necessário acontecer para frear um processo, a febre de prejuízo. Olha isso. Deus manda eu dizer para alguém que está aqui: o processo de prejuízo já foi agora, da cando sobre é impedido. O processo que deveria vir contra você para travar ainda mais o que vem como impedimento já foi lançado por terra. E você vai começar a ver uma luz no fim desse túnel. Você vai começar a ver o agir de Deus no meio das circunstâncias mais inexploráveis. Está causando medo. Tá mexendo com o teu emocional, tá tentando vir, declare, becando sobre contra aquilo que é ideal para acontecer ainda, porque até então, te coube a febre, o vexame e a zombaria não permanecerão. Sabe o que é vexame e zombaria? É você falar para alguém e alguém duvidar ou rir de você. Sabe o que é vexame e zombaria? É você falar que acredita que certas coisas vão acontecer na sua vida e as pessoas não colocam confiança. Tem gente que está sendo utilizado como mecanismo de manobra do inferno para tentar te entristecer. Mas a mão poderosa do Senhor manda eu te dizer, a blande coube a saia, que o que tem a Deus sabe, andei a sobre que acontecer, o que tem que ser movido diante da tua vida, não será carne ou sangue fazendo, a lebande ou cobra, não será carne ou sangue, vai ser o meu espírito, assim diz o Senhor. Por isso que por muitas vezes eu te digo, é necessário, a Bíblia fala isso, não é nem pela força e nem pela violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Deus vai colocar certas coisas no lugar, sem ter que você falar muito, opinar ou tentar intercalar entre uma coisa e outra. Por quê, pastor? Por quê, Gustavo? Porque você sabe que toda vez que você tenta mudar ou tenta fazer do seu jeito, o levante é maior. O inimigo utiliza formas e maneiras. Até quando você está em silêncio na espera, chorando, clamando, se levanta contra você. Quanto mais se você agir pela tua carne e pela tua emoção. É por isso que Deus manda eu te dizer: parai, estai quieta. Estai quieto e você verá o meu livramento diante dessa questão. No mais tardar, mesmo diante de ocasiões contrárias, mesmo diante de questões contrárias, mesmo diante da blandocoube, a febre do medo e da dor, eu sou o Deus que te possibilito a ver e a entender que o cenário é contrário, mas a manifestação do meu poder e da minha glória vai muito além do que você consegue imaginar, porque eu sou o teu Pai. Aleluia! Receba em nome de Jesus. A Candalabra sobre, nós somos mais de 140 pessoas. Eu quero que você compartilhe essa live. Agora, nesse momento, Deus está dando livramento a 2 pessoas. A Nabandou recebe um grande livramento do Senhor. E eu sei que Deus também vai falar de forma inconfundível com pessoas que ainda nem estão aqui. Então, eu te impulsiono a compartilhar essa live com outras pessoas. Faça isso agora e quando você tiver feito, escreve e coloca aqui nos comentários que você conseguiu compartilhar. Faça isso, porque tu não sabe o que é que Deus pode fazer através de alguém que se esconde através de um sorriso. Alguém que posta uma foto que parece que está tudo bem. E Deus vai te usar agora. A e a saibra para alguém que precisa. Então compartilha essa live com no mínimo 20 pessoas dos seus contatos. Clica no ícone agora aí de aviãozinho de papel e compartilha agora, tá bom? Olha só, Lamentações 3, 21 ao 23 diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pastor, porque você escolheu essa passagem? Porque já faz tempo que eu sinto na alma e no coração de compartilhar isso. Ontem mesmo, enquanto eu estava na academia, eu estava cantando uma canção do Diante do Trono, uma canção antiga, do primeiro CD do Diante do Trono, que fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Uma canção chamada Deus de Amor, que eu até compartilho com você. Quando você terminar a live agora,
você vai escutar essa canção. Até o final eu tento mais uma vez compartilhar o nome da canção para você escutar antes de dormir, tá bom? É a canção do Diante do Trono chamada Deus de Amor. Mas vamos entrar agora na ministração, que eu trago agora ela como tema, é literalmente a referência do que já é dito. Traga à memória somente aquilo que te dá esperança. Pastor, tem certeza disso? Porque tem uma coisa e outra. Traga à memória somente aquilo que te dá esperança. Eu consigo trazer à memória uma coisa. Todas as vezes que embates, combates, divergências emocionais e até mentais vêm sobre mim, uma coisa eu não me esqueço. Uma coisa eu não me esqueço: das promessas dele na minha vida. É o que me mantém de pé, porque por mais que haja uma conturbação, um processo completamente insólido, porque o que você está vivendo agora, o que você está passando, gera um sentimento de que tudo está insólido, de que tudo está fora do contexto, de que as coisas não estão acontecendo, de que uma coisa e outra está fora do lugar, de que uma barreira se levantou e que nada está derrubando essa barreira. O adversário de Comandeira e a saia tenta se levantar com fúria para mover um cenário de introspectividade, um cenário de retrocesso, um cenário completamente de fúria, porque sabe que no meio de tudo que está te acontecendo, a mão poderosa de Deus vai adiante do que você não consegue entender. Vai adiante do que parece contrário e tenta distorcer o processo da lembrança do que Deus está falando. Olha bem, o que está escrito em Lamentações, capítulo 3, está interligado ao que o profeta Jeremias estava lamentando. Jeremias estava lamentando a destruição de Jerusalém. Ele estava expressando a sua dor, a tristeza, o desespero. Mas no meio de toda essa conturbação e aflição, ele muda o foco da mente dele e do seu coração. E é por isso que ele declara em Lamentações capítulo 3: eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. A decisão aqui, dentro de um contexto espiritual que eu tenho que te passar agora, o primeiro ponto é a decisão de lembrar. Porque o inimigo quer que você esqueça. Estou todo arrepiado. O inimigo quer que você esqueça e que você não traga à memória. Isso mostra uma intenção direta do adversário de fazer você não lembrar da promessa, de você lembrar apenas da dor, de você lembrar da ferida que te causaram, da partida, do que aconteceu, da perda, dos danos. A vontade direta do adversário é que você fique pensando nisso 24 horas por dia, como se não houvesse uma solução. Como se isso estivesse denominadamente ligado ao seu fim, ligado aos danos do que aconteceu na sua vida, do que está acontecendo na sua história, do que está acontecendo nos seus dias, porque a vontade clara, direta do adversário é mexer com o seu emocional, mexer com o que está acontecendo agora, mexer com o ideal dos seus pensamentos, porque até então você pode lembrar de tudo, mas a vontade do adversário é não lembra das promessas. Eu estou falando algo, a Jebando cobre a saia, que vem diretamente interligado no coração de Deus para o seu coração. A vontade direta do inimigo é não se lembre das promessas. É isso que o adversário não quer. De forma tão intencional, ele quer que você pense nos problemas, quer que você pense na dor, quer que você pense nas perdas, quer que você pense nos danos, quer que você pense no que aconteceu, no que Deus não fez, no que aconteceu, no que veio como ferida, no que maltratou a sua vida, mas que você não se lembre. Então deixa eu te falar uma coisa: em tempos difíceis nós precisamos escolher que o que vamos, olha bem, em tempos difíceis é necessário escolher como vamos alimentar a nossa mente. Em tempos difíceis de aflição e de dor, é necessário você entender que a sua memória pode estar aliada ao que o inimigo está querendo. Eu vou repetir: a memória pode ser a sua aliada. A memória, a sua mente pode estar interligada com toda a positividade do que Deus já falou. Mas o inimigo também pode pegar a sua mente e intensificar e causar ela como uma inimiga sua.
É como se a mente agora da pessoa que está me escutando, a noble candarebasaia, está transtornada e circulada de pensamentos contrários. Tem muita coisa acontecendo e você só se lembra da coisa pior. Você só literalmente maquina e alimenta o que está vindo de pior. Tudo que vem de positivo, tudo que Deus está falando, tudo que Deus já prometeu, tudo que Deus diz que vai cumprir, na sua cabeça não fica. Fica só o processo da dor, do que te fizeram, do que aconteceu, do que veio contra você, do que o inimigo está fazendo. O cenário maquinado do adversário é tentar fazer com que as tuas memórias e com que a tua mente seja a inimiga desse processo. Anamando coube a sebra. Então, depende muito do que você decide relembrar. Quantas vezes, gemando ele claibe em momentos de súplica e de clamor, quando as lágrimas banhavam teu rosto, tantos momentos diante de da sebra da perda, dos danos e daquilo que o inimigo tenta revogar, a Diomandeclai da sebra como uma perda, como algo casual para te gerar medo e gerar circunstâncias contrárias e adversas na tua vida. Ele tenta te confrontar através do que está acontecendo. Mas o Senhor manda eu te lembrar agora, quantas vezes eu te levantei. Você tem que lembrar. E com Maria Saia, quantas vezes eu te levantei. Quantas vezes eu te coloquei de pé? E como a Saia, eu sei que existem batalhas como esse cenário, que parece ser gigantesco, tão contraditório, tão desalicerçado. E o inimigo confronta a demanda, o cobre a sebra, com um pensamento e com um sentimento de medo, de perda incessante. Só que Deus manda eu te dizer agora, Andablecan e a sebra, por mais que o teu pensamento seja variante, eu sou o Senhor, que vou, declarar me andabra sebra, colocar de uma vez por todas, por terra, o que tenta desestabilizar o teu senso lógico, espiritual e emocional em mim. É bem verdade que o que se levanta contra você e o que tenta, Nebão, Comã e a sebra diante da sua vida, não pode e não será maior do que a minha presença nos seus dias, não será maior do que a certeza do que eu farei na sua vida. Diz o Senhor, relaxa, descansa em mim, porque nada está perdido, e eu, o Senhor, declamando sobra, encho o teu coração de esperança. Ele saiba, não tenha medo. Não tenha medo. As variações múltiplas do inimigo é apenas um desespero dele. Ele está tentando atingir de todos os lados porque sabe que você vai olhar, acabará dando importância ou atenção a isso. O adversário sempre tenta nos amedrontar ou nos circunstanciar em certas questões que estão interligadas ao medo, ao desafio da falta de coragem, ao desafio da falta de certeza. E ali ele vai trabalhando, ele tenta maquinar o coração dentro de uma mente diluída, com pensamentos contrários, com tanta dor, com tanta angústia, com tanta ansiedade, com tanto desespero, porque Deus não cumpriu, porque Deus não fez. E Deus manda eu te dizer, o primeiro ponto interligado a uma mudança real na sua vida está interligado ao que eu estou te dizendo. Traga à memória somente o que te dá esperança. Oh, tem pessoas que o Senhor levantou aqui nessa live, estão comigo aqui nessa live agora. A Domenecabe, a Sevrande, a Saia. Estão aqui comigo nessa live agora. E sabe o que é o mais interessante? A Joma Alecando, a Saia, a mão de Deus está reequilibrando coisas que estão insustentáveis à vista da palma das tuas mãos e do teu controle pessoal. Eu vou repetir. A mão de Deus está reequilibrando e colocando de forma tão sustentável algo que não está no teu controle, não está nas tuas mãos, mas está nas mãos do Todo-Poderoso Deus. E Ele manda eu te dizer, não tenha medo, porque a maior dificuldade e a maior provação existencial agora da tua vida, para mim não é nada, e eu vou restituir o que foi tirado de ti. Tem um salmo que fala sobre isso. Ele fala sobre lembrar mais uma vez, sobre tentar sempre lembrar e não esquecer. Eu profetizo em nome de Jesus que assim também será o teu sorriso
será a alegria e a certeza do que Deus fará no meio dessa momentaneidade de vento. Me faz, Armando Orsai e Canda Sebra, me lembrar o Senhor de uma passagem bíblica tão real e profunda, que traz em menção quando o povo de Israel, que estavam cativos na Babilônia por mais de 70 anos, quando eles foram libertos e eles ficaram como aqueles que sonham. Eles estavam voltando para sua terra. Eles foram divididos, repartidos, estavam literalmente em divisão, mas tiveram a Declai, Bene, Kobe, a Sebra, a certeza exata da dimensão de um Deus que não se esquece, que vai adiante e que move o cenário, mesmo quando o adversário tenta mostrar que não existe forma, maneira ou ação direta de mover as circunstâncias que agora são contrárias diante da sua vida. Deus manda eu dizer para você, você vai ficar como aqueles que sonham. Parece que não tem possibilidade de algo real acontecer, mas vai acontecer. Parece que não tem possibilidade de algo tão direto acontecer na sua vida, mas vai acontecer. Por mais que as circunstâncias sejam tão contrariáveis, por mais que tudo se mostre tão contrariado diante do tempo, a manifestação do meu poder e da minha glória invadirá a sua vida e te trará a certeza, declama e a saiba do que eu faço e do que eu posso mover diante da sua vida. Não vai gerar medo, não ficará na banda sobecaia, saia no medo, não ficará na inquietude, nada ficará contrário, porque eu vou mostrar que eu sou o Deus que cuido dos detalhes por você. Então traga a lembrança, traga a memória, o que te dá esperança. Alabante Oricai Bessaia. Vamos para outro ponto, interligado à dimensão espiritual dessa palavra. O que é que te dá esperança? E eu vou falar três coisas aqui interligadas ao que o inimigo não quer que você, Amande ou Sebra, se lembre. Mas eu vou falar. Eu vou falar agora, escute. As misericórdias do Senhor. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda é misericordioso. Eu já vi Deus livrando pessoas que o inimigo disse, eu vou matar o fulano, vou matar o cicrano, não vai ter isso, não vai ter retorno, porque uma mãe estava orando, uma mãe estava pedindo, clamando, a Diemandecai, a saia, e Deus livrou o filho dela, que não estava nem nos pés do Senhor. Eu já vi uma esposa que está na permissiva vontade de Deus, clamando, chorando, um esposo adúltero, literalmente viciado em drogas, longe da vida, longe da casa, e por essa mulher ter orado, as misericórdias do Senhor alcançou essa pessoa. Eu já vi casamentos destroçados, pessoas que estavam na inutilidade da vida, pessoas com diagnóstico de morte, de dor, e as misericórdias de Deus vindo sobre a vida dessa pessoa. Gustavo, o que que você está me dizendo? Uma das coisas, entre as três que eu estou te dizendo agora, que te dá esperança é a misericórdia de Deus na tua vida. O inimigo, por vontade dele, não queria nem que tu sorrisse. Queria que tu se entregasse à dor, à depressão, às circunstâncias contrárias, parasse até de viver. Mas ele, da Bandionekai, Benalia, sabe que todas as manhãs tu se levanta mais uma vez. Mas ele sabe que todas as manhãs, de banda sebra, tu tá respirando ainda e com o coração batendo. Sabe o que é isso? É as misericórdias de Deus na tua vida. E Deus manda eu te dizer, é para te lembrar. É para te lembrar. Isso é que te dá esperança. Eu sou misericordioso na tua vida, na tua casa, entre os teus. Eu sou Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto que Deus está cuidando de pessoas nesse momento. Amando Oleva e a Sabra, eu poderia citar vários nomes, mas vou citar alguns nomes porque são precisos, para que essas pessoas saibam que a tua fidelidade e que a interligação do que você faz em Deus gera frutos significativos. E eu posso dizer isso para Valderez, da banda é a Sebra, para Gisele Castro, lá da Vitória Nossa. Gisele, Ebandesul, Becaia, Sé, Bandeira, Saia. Isso eu posso dizer para a vida da Maria Mendonça, Andréia Costa, Alebo, Benecaia, Maria José, receba em nome de Jesus. Cleidiane Cardoso, Valdener Melo, Aneba Sebecan, Jamile Vitória. Jamile Vitória Souza, Janaína também, Anábia, Tamires Santos, receba Samanta Pires, porque tu precisa muito, Samanta. Ver o agir de Deus e você verá o que ele fará por amor a ti. Anablecaia, Ana Damasceno,
Erinalda Silva, Francisca Bernardo, receba em nome de Jesus. Anita Silva, receba em nome de Jesus. Deixa eu trazer outro ponto interligado a isso. O que te dá esperança? Eu falei das misericórdias de Deus, correto? É as misericórdias de Deus que te dá esperança. As misericórdias de Deus. Outro ponto interligado, a renovação diária. Todos os dias de manhã, tu não pode ver, mas eu tenho que dizer isso numa visão profética e intensificada para ti. Todos os dias pela manhã tem uma renovação diária na tua vida. O inimigo tem tanta fúria de ti porque ele tentou atingir alguns setores: financeiro, sentimental, e mental, emocional, sentimental, e é isso, família, financeiro, tudo. Só que no agravo de tudo isso tem algo, a Andeblecai e a Sebra, que ele não conseguiu. Ele não conseguiu acabar, infiltrar danos irreversíveis na tua vida espiritual. Não há danos irreversíveis na tua vida espiritual. Não, Gustavo, mas eu tô fraca, eu tô fraco, eu tô me sentindo muito mal, tem muita coisa acontecendo, às vezes eu não tô nem orando direito. Tem uma coisa, eu sei, tudo bem, você pode falar, tá acontecendo isso, você tá sentindo isso, é isso, mas não existem danos irreversíveis. Não existe algo que ficou na tua vida espiritual aplacado e que não pode ser mudado. Não existe isto. Ambrando ecle havia da saia, que o inimigo tentou com muita fúria contra a tua vida, porque sabe que no meio desse mecanismo de espera, muita coisa fica contrariada além do tempo, gerando insatisfação e medo. Mas Deus manda eu te dizer: amando o neclai, vender comba sabre, enquanto tu dorme. Mande o cérebro por tantas vezes enquanto tu dorme, um anjo específico, ministrador de Deus, toca na tua cabeça, porque é necessário para o próximo dia seguinte tu ainda estar de pé. É por isso que tem pessoas que são tão atacadas na mente, mas quando declara e vender bando sobre, chega a hora de Deus agir no meio do introspectivo, no meio da dor e do que é retrocesso. O inimigo cai por terra e não consegue atingir, e não consegue parar quem Deus determinou que de forma diária e direta haverá sim, né? Manda o sobrecande, recebe uma nova chance. Ah, mas Gustavo, se levantou uma fúria do inimigo, se levantou um ataque do mal, uma coisa e outra veio sobre mim. Eu sei. Esse processo do que você sente, essa visão do que se aglomera para gerar medo, é o adversário tentando ofuscar ainda mais a certeza. O inimigo trabalha através de incertezas, de fragilidades, mas todos os dias há uma renovação diária. Não, Gustavo, não está tendo, porque todos os dias eu estou me sentindo mal. Eu vou falar mais uma vez, no espiritual, no mundo espiritual, todos os dias está acontecendo uma renovação diária para você. Sabe por que tu não desistiu ainda? Não é pela mente ociosa, não é porque tu está muito mal, angustiado, isso e aquilo, é por uma razão só. O teu espírito já está preparado, a carne que é fraca. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala, o espírito já está preparado, a carne que é fraca. É por isso que quando o adversário, amando o se levanta e diz: olha, acabou, atingido, já foi, ali já acabou, Deus manda eu te dizer, amando o necade, como é que acabou aquilo que eu fiz, o recomeço? Como é que acabou aquilo que eu estou decretando, um recomeço? Como é que acabou? Se é preciso vivenciar coisas novas. Como é que acabou? Se no meio da dor e do desespero e de contrariedades, sou eu, o teu Deus, para mover o cenário e te fazer feliz mais uma vez. Tem uma canção que a minha mãe do coração gostava muito de ouvir. Uma canção que eu não me lembro o nome da cantora agora, mas fala mais ou menos assim: pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar para ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E daí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Sabe o que Deus está mandando eu te dizer agora? Da banda Osaba Neclai da saia.
teve muitas lágrimas, teve muito choro. Amando, sabe, mas vai chegar o amanhecer. O amanhecer que tu não vai chorar por certas coisas que até agora martelam e doem na tua memória. Que até agora são usadas, amando, sabe, até contra ti. Mas o Senhor manda eu te dizer, o choro durou noites, não foi? Durou noites e noites, mas a alegria virá em um amanhecer. E diz o Senhor, a Blandecai não vai vir pelo final do dia. A alegria virá como um café da manhã. Para alguém que quantas vezes acordou sem sentido algum, sem entender o que poderia ser, só apenas por viver, a Gemanda e Clive, apenas por viver, mas agora diz aquele que vive, ciente da história, de bando, Clive, ciente da dor, ciente do descaso, ciente de bom mande coube, a sebra do que te acontece, virá sobre você a renovação. E toda essa retaliação agora, e todo o deblando eu sobecaia, saia de engano, de medo e de dor que vem contra ti, cairá por terra diante do cenário existente, do cenário visível, do que eu faço por amor a ti, e do que eu vou mover diante da sua história para te trazer a paz e o acalento necessário diante da tua história, diante da tua vida. Arebandecai, eu sinto a presença de Deus. Eu posso dizer para pessoas que estão aqui agora, na bamba, não é o fim, é o recomeço. Ebandecai, não é o fim. É a história interligada do que se fará em efeito, não é o fim. Pois o que se moverá diante da sua vida trará a certeza clara de que quantas vezes for necessário e for possível e é preciso, eu moverei o cenário para trazer ao teu coração a certeza de que eu não falhei e que eu sou o teu Deus. Saiba, confia em mim, porque mesmo diante da inquietude, mesmo diante de situações que se tornam ou que tentam te tornar tão insólido no meio do processo, eu sou o Deus de Becandole Avande, a saia da tua vida. E sim, diz o Senhor, por mais que pareça que só está se repetindo, as coisas mudarão, declara Bandoia Sebra certamente. E de uma forma tão nítida e potente, você verá o meu agir. E não viverá nas circunstâncias dos fatos. Não viverá na imersão do medo ou da dor. Não ficará na inquietude de ver o vento passar, de ver as coisas mudar, de nada acontecer. Por quê? Porque diz o Senhor, eu me lembro de você. E eu estou trazendo renovação diária, até que a boa notícia venha logo, como um café da manhã, diante da tua vida. E eu posso dizer mais alguns nomes que estão aqui, Becamandeirabassai, porque eu sinto o Senhor na sua vida. Eu sinto que o Senhor está na sua vida. Antônia Rogelma, Antônia Rogelma, grande tem sido as retaliações. Amandeclome assai, mas o Deus vivo de Israel viu lágrimas que ninguém viu e sabe do transtorno que acontece entre quatro paredes. E ele vai mover o cenário para mostrar a Bandioneclaida, sabe que ele é Deus diante da tua vida. Eu posso dizer também isso para Francisca Rosimeire Silva, Andoma Declaida, Sebra Verônica Oliveira, Cristiano Martins, Avô Beneia, Deus está movendo a mão dele, Rosana Santos, receba, Germânia Almeida, receba, Andréia Santos, receba, Jéssica Vieira, Soraya Lacerda, Rebanda, grande é a prova, mas Deus é maior, Soraya. Candaia, Bassobecaia, porque ele é Deus. Porque o que acontece, o que se vê em secreto, ele faz na dimensão do seu poder. Tem coisas que ficaram em secreto. Tem coisas que ficaram só entre você e Deus. Tem coisas que só Deus para saber e entender. No meio do cenário, no meio do que é contraditório, no meio que é exato, a mão de Deus vai adiante e Ele manda eu te dizer, eu sou Deus. Então confia e descansa o teu coração. Que maneira, não é necessário olhar em volta, no meio de tudo que é contrário, e pensar que é o fim, porque eu estou trazendo renovação, diz o Senhor.
Vamos para mais um ponto. Eu falei de 2 pontos, vou para o terceiro agora para interligar isso na sua vida. As misericórdias do Senhor. Olha bem, o que te dá esperança? As misericórdias do Senhor, a renovação diária que Ele traz na sua vida. E o terceiro ponto, interligado no que te dá esperança, é a fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus, Ele não muda. Mesmo quando tudo ao nosso redor mudar. Ah, mas Gustavo, Deus me fez uma promessa. Tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, Deus me fez uma promessa, e a promessa que Deus me fez foi assim, que Ele ia me dar isso, isso e aquilo, que Deus ia mudar o meu casamento, que ia melhorar isso, e fez foi piorar. Do nada tudo piorou, mas a promessa não mudou. Ah, mas aconteceu uma coisa e outra, eu não sei por que Deus tá... Mas a promessa não mudou. Mas a pessoa, em vez de ficar do meu lado, fez foi se afastar, mas a promessa não mudou. Mas aconteceu isso e aquilo, mas a promessa não mudou. Mas veio isso, mas não mudou. Eu adoeci, mas não mudou. Mas perdi dinheiro, mas não mudou. A promessa não mudou. Ele permanece sendo fiel a você. Ele permanece sendo fiel diante de uma história que o adversário tentou dar um fim há muito tempo. Ele não muda. Isso me faz lembrar de tantas vezes, no meio de complexidades de desafios, quando eu ainda era um garoto. E eu vi os meus pais passando por tantas adversas questões. E Deus ali na fidelidade, provendo e movendo a mão dele, não só no financeiro, mas em todos os aspectos. E até hoje eu carrego a imagem do Deus vivo de Israel. E quantas vezes em oração eu oro e falo assim, Deus de Israel, Deus dos meus pais. É um costume que eu tenho de orar. Eu sempre oro e falo, Deus de Israel, Deus dos meus pais. Porque desde então, na prática da vivência diária, eu vi a fidelidade de Deus. Eu vejo até hoje essa fidelidade tão direta na minha vida e na vida de todos que me circulam. Quantas vezes ao entrar em um WhatsApp do Disque Oração, seja no oficial e nos demais que eu tenho, que eu não tenho só um Disque Oração, né, como vocês sabem, e quando eu vou vendo um rostinho ali, outro ali, e mando uma mensagem, eu falo, meu Deus, como a tua fidelidade é grande. Eu logo sinto, meu Deus, como o Senhor é fiel. Mesmo que a pessoa chegue e fale assim, ah, meu Deus, está acontecendo isso, Gustavo, acabou a minha vida, acabou. E eu digo, não, não, ele não muda. Ele não mudou. E a promessa que um dia ele prometeu vai se cumprir. E a promessa que um dia ele falou que mandou da febre que faria, ela se cumprirá. É por isso que eu posso dizer, tudo pode mudar ao seu redor, mas a promessa vai se cumprir. E tem gente, né, no campo familiar, histórico familiar, que vai ficar assim com a boca aberta. Porque até então essa pessoa parou de acreditar nas promessas de Deus na sua vida. Essa pessoa tão próxima queria até que você parasse. Eu estou falando para alguém que está aqui. Essa pessoa tão próxima até disse, era melhor tu fazer outra coisa, é melhor tu procurar outro alguém, é melhor tu procurar isso, aquilo, é melhor tu fazer isso. E você está ali, confiando. Tem gente que já deu até conselho e disse, nem deveria mais estar orando por isso. Amanda e Claire, nem deveria mais estar colocando fé nisso. E Deus manda eu te dizer, Anebando Sabre, não foi homem que falou. Fui eu que te prometi. Declare, não foi homem que disse. Fui eu que falei. Camando. E é preciso que no meio do cenário, no meio da distorção, do medo e da dor, você entenda que os contratempos, que todo o processo contrário, obstinado de medo e de dor, que gera inconstância, que gera falência, até no emocional e no mental, eu sou o Deus para revigorar, para colocar novas forças, para te pôr de pé e te fazer caminhar. Por mais que o inimigo tente fazer, lutas adversas contra você, ele não vai conseguir, porque eu sou o Deus que estou contigo e fui eu que gerei um sonho bom em você. Deus manda eu dizer para alguém que está aqui, não nasceu na tua cabeça. Isso não sai, a nebla come a saiba, porque está no meu coração. Isso não sai porque não foi gerado por pessoas, não foram circunstâncias. É mandore clave a sebra, fui eu, o Senhor, que gerei dentro de você um sonho bom, bem maior do que um dia você poderia ter, bem maior do que um dia poderia vir diante de você. É por isso que na magnitude do meu poder e da minha glória, tudo que acontecerá, tudo que pode acontecer a você, nada será maior do que a manifestação da minha glória e da minha presença diante da tua vida.
Nossa, que coisa linda. É entender que Deus está cuidando dos detalhes, por tanto te amar. É entender que Deus não olha, amando o Clyde, a Sebra, para o que é o negativo, o que é contraditório, o que é incisivo para o medo, para a dor. E camande eu sai, eu vejo, delebecando, a Sebra, que notícias ruins se afastam de você agora. O inimigo estava tramando uma notícia ruim para te entristecer. Mas o Senhor manda eu te dizer, eu dissipei agora mesmo. Ó, gente, Shebande, lábia, candas. O Senhor manda eu dizer, eu dissipei agora mesmo, por amor a ti. Para te dizer, declare, benecão, sabe o quanto eu sou Deus. E o quanto eu vou agir diante da sua história, diante da sua vida, diante daquilo que é necessário para te mostrar que eu sou a saída. E que eu tenho a força e o poder de agir diante da sua vida. Nada ficará como está, nada ficará na inquietude, nada ficará ligado ao passado, nada ficará remoto, amando, Clive, é ao que dá medo e ao que gera medo, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou forte na batalha e na guerra, e não perco, Reblecande, a Sebra, você de vista no meio da sua peleja, no meio da sua grande e extensiva batalha. Por quê? Porque eu sou poderoso para cumprir e ir além do que você está olhando agora, de ir além do cenário, de ir além do seu medo e de cumprir as promessas que estão determinadas para a tua vida. Você viverá e saberá certamente que quando eu coloco a mão diante de tudo aquilo que tenta contra você, é porque o Senhor, sei até onde você iria, sei até onde você consegue ir, sei até onde, Deblane e a sábia, você conseguiria chegar, mas é pela minha força e pelo meu poder que eu te capacito. Assim diz aquele que vive eternamente. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Eu quero orar com você agora. Repita assim comigo: meu Deus, eu vou trazer à memória somente o que me dá esperança. Fala mais uma vez: meu Deus, eu vou trazer à memória somente o que me dá esperança. Eu não vou ter medo, eu vou ter a certeza. Eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo. Nada me atingiu, nada vai me atingir. Declara isso. Nada me atingiu, nada vai me atingir, porque o Senhor tem promessa. E o Senhor quer cumprir essa promessa. E o Senhor vai cumprir essa promessa na minha vida, em nome de Jesus. Um grito agora, olha só. Cambaia, sabe, um grito agora no inferno foi dado. Hablando e um grito agora no inferno foi dado. E uma pisada de pé. Amanda Oneclaide, Amanda a Sebra num terreiro de Umbanda, de Quimbanda. A Naglan mandou a Sebra foi dado. Uma mulher que estava fazendo, que estava tentando, Amanda sobre sabe que perdeu. E não adianta tentar mais. De bom, Beclaia, Sebra, porque o que Deus decreta ao teu respeito, ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar, ninguém pode inferiorizar o que Deus decreta em teu favor. Receba na autoridade que há no nome do Senhor, no nome de Jesus. Que camande, levou, beacande, assai. Diga comigo, há poder no sangue de Jesus. Repita. Vamos repetir isso pelo menos 3 vezes, 7 vezes. Há poder no sangue de Jesus. Mais uma vez, há poder no sangue de Jesus. 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 Aleluia! Receba em nome de Jesus. Deus maravilhoso. Essa glória está contagiante. Hoje você vai fazer algo que eu sempre peço quando eu sinto. Eu sempre impulsiono pessoas a fazerem isso. Às vezes na individualidade, uma ou outra, mas eu impulsiono. E eu quero que você faça isso hoje. Antes mesmo de você dormir, você vai consagrar um copo com água e vai dizer: Senhor, renova a minha mente, o meu emocional, em nome de Jesus. Você vai falar só isso. Renova a minha mente, o meu emocional, em nome de Jesus. Por quê? Está um ataque contra você. O inimigo está vindo contra você emocionalmente, mentalmente, espiritualmente.
E Deus vai renovar, sim, a tua mente e o teu emocional. Então, hoje, antes de dormir, não se esqueça, consagre um copo com água e beba. Se eu esquecer, e se eu lembrar só depois? Sem nenhum problema, você consagra o copo com água amanhã, se for o caso. Mas hoje é excepcional que você faça isso antes de dormir. Você vai consagrar o copo com água e vai bebê-lo antes de dormir. Não precisa de muita oração, aquela coisa. Não, gente, é poucas palavras. Senhor, eu consagro esse copo com água. Abençoa a minha mente. Muda a minha mente e o meu emocional. Tira todo o ataque do inimigo em nome de Jesus. Amém. Use as suas palavras do seu jeito e faça isso. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, gente. Amanhã eu vou fazer todo o possível para estar aqui, porque eu estou devendo lives para vocês. Eu recebi enxurradas de mensagens dizendo, pastor, cadê você? Você sumiu, me abandonou. Teve gente até falando assim, você me abandonou, não está mais orando por mim, não, esqueceu de mim. Eu disse, não, gente, que é isso? Que é isso, pulão, que é esse crânio? Porque não esqueço não, gente. Não esqueço. E eu sempre oro todos os dias, pela igreja online, pela igreja que vai chegando, por quem vai chegando, porque Deus não une só pessoas, Ele une propósitos. Então, quem chega até mim, quem chega aqui nessa live, seja bem-vinda, bem-vindo. Porque Deus é que faz isso. É Deus que une pessoas para gerar propósitos. E eu sei que eu sou um propósito na vida de muitas pessoas. Propósito enviado por Deus, né? Então, fazer o seguinte. Amanhã eu tenho um culto na Vitória Nossa. Eu vou avisar vocês pelos stories se vai ter live depois do culto. O culto termina por volta de 9 horas, 9 e pouco. Então eu entraria aqui umas 10, quase 10 horas da noite. Mas se amanhã não tiver, é certeza na sexta-feira ter. Tá bom? Deus abençoe muito. É importante isso. Tem gente que não gosta que eu fale disso. Tem gente que não entende isso. Mas a gente tem projetos. E a gente tem um projeto Famílias Abençoadas também. E a gente está precisando manter o que está fora do nosso controle. Mas está no controle de Deus. E eu sei que só pessoas que sentem isso, gente, na maioria não, é a minoria. Eu conto nos dedos. Eu conto nos dedos. Eu bato aqui, ó. Não estou mentindo, não. Diante do Deus vivo é que ajudam. Nós vamos levantar agora com muita fé uma oferta de amor de R$ 20. Cada pessoa ajudando com R$ 20. Eu deixei a chave Pix telefone da igreja. Gustavo, para que isso? Para manutenção de alimento, conta de energia. 85 989076767. Eu sempre prego dentro da palavra. E a palavra também diz uma coisa: que aquele que pode fazer um bem e não faz, já peca. Às vezes a pessoa pensa, não, fulano não vai ajudar, cicrano, tem mais de 100 pessoas. Tu jura que entre essas mais de 100 pessoas, todo mundo ajuda? É a minoria. Eu conto nos dedos. Viu? Se passar de 10 é muito. Você acha que a maioria não é? É por isso que eu sempre, quando eu vou fazer algo, eu faço e não vejo a quem. Quando às vezes eu estou num sinal e a pessoa pede uma ajuda, sinto no coração, eu vou lá e ajudo. Mesmo que o pessoal dizendo, faz isso não, Gustavo. Deveria fazer, não, é para outra coisa. Eu disse, não, é para outra. Já não é comigo isso. Mas eu estou sentindo de fazer, eu vou fazer. Então, quando você sente de fazer, é o Espírito tocando. Eu já recebi inúmeros testemunhos de pessoas que ajudaram com o mínimo de oferta e receberam 10, 15, 30 vezes mais. Não é pelo profeta Gustavo, não. É só para testificar o que a pessoa faz para Deus. Então, você que ama essa obra e já entende o mistério que eu sempre faço, que é do projeto também Famílias Abençoadas, eu quero que você ajude com amor quando terminar aqui e você já manda a comprovação pelo Discoração que você tá. O Discoração que você tiver, você vai ajudar, tá bom? E vai mandar literalmente a comprovação falando, pastor, eu ajudei, eu fiz a minha parte. Ajude com R$ 20 com amor, porque eu sei que o Senhor toca no coração. E se você realmente quer fazer isso, faça, tá bom? Olha, chave Pix telefone tá aí, 85989076767. Vale frisar que as duas próximas lives que a gente vai ter, elas são de guerra. É para destruir obras malignas, tá? Então você que conhece pessoas que estão sendo vítima, que eu sei que tem gente aqui que está sendo vítima de obra maligna, de macumba, de feitiçaria, de muita coisa contrária. Mas as próximas duas lives vai ser muito forte. TK, Bandeira, Sebra, eu tô vendo aí a Maria Luísa falando que tá com vontade de vomitar. Se tiver vontade de vomitar, pode vomitar, viu? Vomita porque o Senhor tá tirando o mal. Isso já é sendo lançado por terra o que vem diante da tua vida.
Não vou esquecer que as próximas 2 lives que vamos ter vão ser de guerra, vão ser para desfazer obras do inimigo. Amém? Então, quando eu terminar a live aqui, que você que também consagre o copo com água. Gente, vocês viram como o Apolo é inquieto, né? É um bebezinho mesmo, só quer estar no colo. Misericórdia. Deixa eu falar uma coisa. Quando sair aqui, você vai consagrar o copo com água, vai beber esse copo com água, tá bom? Antes de dormir. E hoje também, em referência, eu vou falar isso mais uma vez, que é necessário. Ajude o projeto Famílias Abençoadas. R$ 20 não é nenhuma pizza. Não é nenhuma pizza. Você pode ajudar com amor. Quando terminar agora, tá aí a chave Pix Telefone. Bate um print da tela e faz isso com amor e envia. Que Deus vai te recompensar numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito. Fica na paz, eu volto a qualquer momento nos stories. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Eu amo a vida de vocês. E hoje, pela noite, tem combo de guerra na madrugada. E vou estar intercedendo e clamando. Vou estar intercedendo e clamando. E eu sei que Deus vai agir. Deus abençoe meu povo. Deus abençoe tremendamente. Duas coisas importantes. Duas coisas importantes para a gente sair do ar agora. Não esqueça de consagrar o copo com água e beber antes de dormir. E não se esqueça também de ajudar o projeto com oferta de R$ 20. Tá aí a chave Pix. Eu volto a qualquer momento nos stories. Deus abençoe muito. E eu vou ficar mais aproximado. Não vou sumir, não. Deus abençoe, em nome de Jesus.